dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho da Palavra de Deus, falando um pouquinho acerca das nossas vidas. E o tema que nos foi proposto é sobre equilíbrio, equilibrando os pratos em tempos tão difíceis como nós temos vivido nos últimos dias. E falar de equilíbrio me lembra tensão, me lembra corda bamba, me lembra preocupação, me lembra pressão. E também um texto que está no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra em Romanos 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E pensar nesse texto em tempos tão difíceis, às vezes é complicado. A gente, no momento que está passando pela dificuldade, no momento que está passando pela dor, ou pela perda, ou pela pressão, entender esse texto. Mas eu quero falar um pouquinho nesse momento sobre essas questões. E primeiro falar de equilíbrio propriamente dito, que eu tenho a imagem de circo, né? Algo que eu gostava muito quando eu era criança, que era ver realmente a corda bamba. Aquilo me dava uma aflição, mas ao mesmo tempo uma emoção. As pessoas andando ou pedalando a bicicleta, mesmo aquelas pessoas girando os pratos nas varetinhas, né? Então várias varetinhas com vários pratos todos girando lá rapidinho, e aquela pessoa correndo de um lado para o outro. E eu achava isso tudo muito bonito, tudo muito bacana. Hoje eu tenho a compreensão que para que aquilo acontecesse era necessário bastante preparo, bastante treino, bastante concentração, um preparo físico e também um preparo psicológico, porque a perda de concentração, a perda do tempo, qualquer detalhezinho poderia colocar tudo abaixo, poderia causar um desastre, né? Maior ou menor, mas com certeza perdendo o equilíbrio causaria um desastre. E na nossa vida, há momentos que a gente se vê assim também, sob tensão, ou como numa corda bamba, ou equilibrando esses inúmeros pratos que podem representar inúmeras atividades, inúmeras situações, inúmeros problemas, e que nós estamos correndo de um lado para o outro sem parar, e correndo atrás das urgências da vida, apagando incêndios, né? E nem sempre a gente consegue se manter, e às vezes desastres acontecem, sim, porque perdemos o equilíbrio. Mas a gente precisa compreender que ainda assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas, Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E Ele é capaz de transformar todas as adversidades que a gente enfrenta, todas as dificuldades que passamos, em algo para o nosso crescimento, algo para forjar em nós a imagem de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, o caráter de Jesus em nós. E aí nós vemos na Bíblia pessoas que também em determinados momentos desequilibraram. E eu poderia citar, por exemplo, Elias, que num dado momento quis fugir, quis se esconder, quis morrer, porque não aguentou a pressão, se desequilibrou. Davi, que num dado momento da sua vida, um rei que podia ter todas as coisas, podia fazer o que quisesse, um rei abençoado, mas ele escolheu adulterar com a mulher de um soldado seu, se desequilibrou. Saiu do propósito, saiu da vontade de Deus, né? Eu posso pensar em Jonas, que simplesmente não queria pregar para os ninivitas e quis desobedecer, né? E não era uma razão plausível, ele só não queria ir, se desequilibrou.
Nós podemos pensar em Sara, que quis antecipar a promessa de Deus, não quis esperar o tempo de Deus e se desequilibrou e trouxe inúmeras consequências para a vida dela, para a vida da família dela, para quem sabe a humanidade. Então, foram pessoas que não resistiram à pressão, pessoas que em algumas circunstâncias sucumbiram à pressão e perderam completamente o equilíbrio, a noção e precisaram retomar a caminhada depois, né? E isso também pode acontecer comigo e com você. Nós mulheres, nós somos acostumadas a desde cedo a nos percebermos como pessoas de multitarefa. E nós nos orgulhamos disso. Nós gostamos de dizer que nós damos conta de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Nós cozinhamos, nós lavamos, nós atendemos criança, nós fazemos inúmeras coisas, falamos ao telefone, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente até brinca porque a gente diz que o homem não tem essa capacidade, porque se ele tiver que pensar em duas coisas ao mesmo tempo, vai dar tilt no cérebro. A gente se orgulha demais de ser multitarefa. Mas a gente precisa refletir. A gente precisa pensar até que ponto isso é saudável. Até que ponto assumir 1000 coisas. Até que ponto dar conta de muitas coisas? Até que ponto isto é bom para nós e às vezes até para as nossas famílias? Até que ponto isso é necessário? Porque às vezes a gente se esconde atrás disso, né? Porque isso nos torna importantes. As pessoas passam a depender de nós. E aí a gente diz, fulano não consegue achar nada sozinho. Ciclano, tudo o que precisa tem que me chamar, porque não consegue fazer sozinho. Isso nos envaidece. Mas precisamos pensar. Isso é saudável? Isso é necessário? Será que eu preciso continuar vivendo atropelada pelas atividades? Será que eu não posso estabelecer o que de fato é prioridade de uma maneira correta para fazer aquilo que é importante e não viver correndo atrás daquilo que é urgente, como o bombeiro apagando incêndio? Será que eu não posso prevenir ao invés de depois ter que correr atrás de tantas coisas? Eclesiastes nos ensina que há tempo para todas as coisas, inclusive para descansar. Nós mulheres somos assim, atraídas pelo ativismo. Nós somos atraídas por fazer muita coisa e nós precisamos aprender a discernir tempos, aprender a descansar, porque manter o equilíbrio envolve também estar em movimento, mas também saber a hora de aquietar. Manter o equilíbrio não é só físico, é também emocional. E nós precisamos aprender a viver de maneira abundante, porque foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante significa viver bem, viver em paz, viver feliz e não o tempo todo pressionado, o tempo todo angustiada. O tempo todo correndo atrás de situações que talvez a gente não precisasse estar correndo atrás dela se tivéssemos sabido antes a prevenir algumas coisas, né? Porque se nós não aprendermos isso, nós vamos acabar adoecendo. Há estatísticas com relação a isso, que mulheres, elas adoecem emocionalmente muito mais do que os homens. E não é porque a mulher é um sexo frágil, nós não somos frágeis, mas nós nos sobrecarregamos. A mulher está habituada a carregar um peso, uma carga excessiva, além da capacidade. Isso nos adoece. Nós não precisamos deixar nos sobrecarregar, porque essa sobrecarga nos faz andar como se estivéssemos numa corda bamba, com uma multidão nos olhando. E aí a gente não quer vacilar, a gente não quer cair, porque a gente quer que todos saibam
que nós conseguimos, que nós somos super mulheres, que nós damos conta, mas isso não é verdade, nós estamos adoecendo. Nós estamos adoecendo, não existem super mulheres, não existem super homens. Nós estamos deixando para trás coisas importantíssimas. Tempo, às vezes, de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade com os nossos filhos. Vamos deixando para trás, porque nós precisamos fazer. E nessa caminhada, assim como as personagens bíblicas que eu falei que perderam o equilíbrio, nós também corremos o risco de perder. Quem sabe eu já cortei algumas orelhas, como Pedro cortou do soldado quando foi prender Jesus. Quem sabe eu já quis me esconder porque eu achava que a batalha era minha e não deixava nas mãos do Senhor e fiz como Elias, fui para uma caverna. Quem sabe eu já fiz como Sara, tentei antecipar a promessa de Deus e depois fui reclamar com Deus. Deus, como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? A gente ainda bota a culpa nele, né? Talvez, não sei você, mas talvez eu até já tenha dito para Deus, Deus, eu não quero ir pregar para aquelas pessoas. Porque Jonas não se negou a ir porque achava que Nínive não iria recebê-lo. Ele se negou a ir porque ele não gostava dos ninivitas, ele não queria ir. E quando os ninivitas se converteram, se arrependeram, Jonas ficou bravo. E às vezes nós estamos assim, com mágoas, e isso causa uma sobrecarga ainda maior. E nós vamos nos desequilibrando porque não estamos cuidando de algo que é tão importante, que é o nosso físico e o nosso emocional. Eu precisei, no meu caso, na minha situação, eu precisei pôr o pé no freio. Várias circunstâncias aconteceram que me levaram a isso, porque eu não enxergava que eu precisava pôr o pé no freio. Hoje, olhando para trás, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque se eu não tivesse parado por mim mesma, se eu não tivesse dado um tempo por mim mesma, ainda que aconteceu por algo maior, talvez hoje eu já tivesse perdido o equilíbrio e já tivesse causado algum desastre. Nós precisamos entender que nós vivemos sob tensão, sob pressão, que manter o equilíbrio não é fácil, que manter o equilíbrio é difícil sim, e que há momentos que a gente vai desequilibrar sim, mas entender principalmente que em todo tempo nós podemos contar com a graça do Senhor. Que em todo tempo nós podemos saber que Deus se agradou de nós. Ele deu Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos saber que Deus, ele nos quer como filhas. E o fazer vem depois. Primeiro é o ser filha. O fazer vem depois como consequência em todas as coisas. Se permita descansar. Se permita dormir. Se permita pegar um dia e dizer, hoje eu não quero fazer nada. Se permita a entender que a graça de Deus é muito maior e que o cuidado de Deus com a sua vida é muito maior, porque o corpo geme. E às vezes as doenças emocionais causam doenças físicas, as físicas causam emocionais, quando nós não sabemos manter o equilíbrio, quando nós não sabemos depender de Deus, quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, quando nós queremos tomar nas nossas mãos coisas que só o Senhor pode fazer, quando nós queremos atropelar os processos que a vida nos dá, que nós precisamos passar, que nós precisamos encarar, que nós precisamos enfrentar. Deus usa cada situação para forjar em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Mas nós precisamos nos submeter a todas as coisas, nos submeter ao senhorio do Senhor. O versículo 29 diz acerca do texto do 28 que nós lemos, né? Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conhece você. Também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que você tenha na sua vida a imagem de Jesus restaurada, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. E para isso, todas as coisas vão cooperar, porque esse é o nosso bem. Muitas vezes nós achamos que o nosso bem é ter alguma coisa que nós sonhamos. Nós achamos que o nosso bem é conquistar coisas, conquistar posições, mas o nosso bem de verdade é parecer com Jesus. E aí sim, todas as coisas cooperam para que Deus nos torne parecidos com Jesus. E aí nós vamos realmente ser pessoas equilibradas. Confia no Senhor, descansa nele, cuide do seu corpo físico, cuide das suas emoções, pratique um esporte, tenha um lazer, que a tua possibilidade de desequilibrar na vida vai ser bem menor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até breve.